E se eu te dissesse que é possível viver sem que nada nem ninguém te tire a calma, sem que as palavras dos outros te machuquem, sem que as injustiças roubem tua paz, sem que os erros alheios abalem tua tranquilidade? Parece impossível, não é? Mas não é. Existe uma arte, uma filosofia que há séculos ensina como alcançar um estado de serenidade inabalável: o estoicismo. Imagine ter controle absoluto sobre suas emoções, ser imune à raiva e à frustração. Hoje você vai descobrir como dominar a arte de nunca se irritar e viver com uma paz que ninguém poderá tirar de você. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários: a cada dia me aproximo da minha melhor versão. Eu sou estoico. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração. Ao escrevê-la, seu subconsciente começará a aceitá-la como realidade. Esse será o primeiro passo para transformar sua mentalidade e viver com mais controle, calma e sabedoria. Faça isso agora e vamos começar. Número 1. A ira é um sinal sobre você mesmo, não sobre os outros. A ira nos engana, faz-nos acreditar que o problema está fora, que alguém mais é responsável pelo nosso desconforto. Mas a realidade é que a ira é um reflexo do que acontece dentro de nós. Não diz nada sobre a pessoa que nos provocou, mas sim sobre nossas próprias inseguranças, expectativas e feridas não resolvidas. Quando reagimos com raiva, o que estamos vendo não é a ofensa do outro, mas a nossa própria interpretação dos fatos. Imagine que alguém te ignora em uma conversa. Você sente frustração, talvez até fúria. Mas por quê? Não é o ato de ser ignorado que machuca, mas a história que você conta a si mesmo sobre isso. Talvez pense que não é valorizado, que não é importante, que sempre é deixado de lado. Mas essas ideias não vêm da pessoa que te ignorou, são suas. São o reflexo dos seus medos e crenças mais profundas. Os estoicos entenderam isso há séculos. Epicteto dizia claramente: se alguém te irrita, entenda que é o seu julgamento que te irrita. Não são as palavras dos outros, nem seus atos. É como você decide interpretá-los. Se alguém te insulta e você se enfurece, é porque em algum nível você deu poder a essa pessoa sobre si mesmo. Se alguém te rejeita e isso te enche de ira, é porque, no fundo, você teme não ser suficiente. A ira é a reação de um ego ferido, de uma identidade que se sente ameaçada. A psicologia moderna confirma essa visão. Estudos demonstraram que emoções intensas como a ira raramente são respostas diretas ao que ocorre no presente. Na verdade, são gatilhos de experiências passadas, de inseguranças que carregamos dentro. Quando uma situação nos faz reagir com raiva, na verdade está tocando uma ferida que já existia em nós. Então, o que fazer com a ira? Reprimi-la? Ignorá-la? Não. A chave não é negá-la, mas usá-la como uma ferramenta de autoconhecimento. Da próxima vez que você se sentir com raiva, pare e pergunte a si mesmo: o que isso diz sobre mim? Em vez de olhar para fora, olhe para dentro. Que parte de você se sente ameaçada? Que medo está vindo à tona? A ira não é o problema, é o sintoma de algo mais profundo. Marco Aurélio nos lembrava que temos o poder de escolher nossas reações. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como interpretamos. Se alguém te ofende e você decide não reagir, a ofensa perde o poder. Se alguém tenta te provocar e você escolhe a calma, você venceu. A verdadeira força não está em devolver o golpe, mas em manter o controle sobre si mesmo. Quando você começa a observar a ira como um sinal e não como um inimigo, algo muda. Você já não reage automaticamente, já não se deixa levar pelos impulsos. Aprende a dar-se um espaço antes de agir, a escolher com sabedoria em vez de instinto, e nesse processo percebe que a ira nada mais é do que um mestre disfarçado. Ela te mostra onde ainda há trabalho a ser feito, que partes de você ainda precisam ser compreendidas e curadas.
O objetivo não é nunca sentir raiva, mas não ser escravo dela. Se alguém pode te controlar com poucas palavras, você não é livre. Se qualquer pequeno dissidente te faz explodir, você não é dono de si mesmo. O verdadeiro poder está na serenidade, na capacidade de olhar para quem tenta te ofender e não sentir nada. Não porque você seja indiferente, mas porque entendeu que a única opinião que importa é a sua. Então, da próxima vez que a ira aparecer, não se apresse em culpar os outros. Não se deixe levar pela história que sua mente quer contar. Use a ira como um sinal. Pergunte a si mesmo, que parte de você precisa de atenção? E nesse momento, quando você escolhe a reflexão em vez da reação, percebe que ninguém tem poder sobre você. Só você decide o que afeta sua paz. E quando você consegue isso, a ira deixa de te controlar. A calma se torna sua verdadeira fortaleza. E se eu te dissesse que é possível viver sem que nada nem ninguém te tire a calma, sem que as palavras dos outros te machuquem, sem que as injustiças roubem tua paz, sem que os erros alheios abalem tua tranquilidade? Parece impossível, não é? Mas não é. Existe uma arte, uma filosofia que há séculos ensina como alcançar um estado de serenidade inabalável: o estoicismo. Imagine ter controle absoluto sobre suas emoções, ser imune à raiva e à frustração. Hoje você vai descobrir como dominar a arte de nunca se irritar e viver com uma paz que ninguém poderá tirar de você. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários: a cada dia me aproximo da minha melhor versão. Eu sou estoico. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração. Ao escrevê-la, seu subconsciente começará a aceitá-la como realidade. Esse será o primeiro passo para transformar sua mentalidade e viver com mais controle, calma e sabedoria. Faça isso agora e vamos começar. Número 1. A ira é um sinal sobre você mesmo, não sobre os outros. A ira nos engana. Faz-nos acreditar que o problema está fora, que alguém mais é responsável pelo nosso desconforto. Mas a realidade é que a ira é um reflexo do que acontece dentro de nós. Não diz nada sobre a pessoa que nos provocou, mas sim sobre nossas próprias inseguranças, expectativas e feridas não resolvidas. Quando reagimos com raiva, o que estamos vendo não é a ofensa do outro, mas a nossa própria interpretação dos fatos. Imagine que alguém te ignora em uma conversa. Você sente frustração, talvez até fúria. Mas por quê? Não é o ato de ser ignorado que machuca, mas a história que você conta a si mesmo sobre isso. Talvez pense que não é valorizado, que não é importante, que sempre é deixado de lado. Mas essas ideias não vêm da pessoa que te ignorou. São suas. São o reflexo dos seus medos e crenças mais profundas. Os estoicos entenderam isso há séculos. Epicteto dizia claramente: se alguém te irrita, entenda que é o seu julgamento que te irrita. Não são as palavras dos outros, nem seus atos. É como você decide interpretá-los. Se alguém te insulta e você se enfurece, é porque, em algum nível, você deu poder a essa pessoa sobre si mesmo. Se alguém te rejeita e isso te enche de ira, é porque, no fundo, você teme não ser suficiente. A ira é a reação de um ego ferido, de uma identidade que se sente ameaçada. A psicologia moderna confirma essa visão. Estudos demonstraram que emoções intensas como a ira raramente são respostas diretas ao que ocorre no presente. Na verdade, são gatilhos de experiências passadas, de inseguranças que carregamos dentro. Quando uma situação nos faz reagir com raiva, na verdade está tocando uma ferida que já existia em nós. Então, o que fazer com a ira? Reprimi-la? Ignorá-la? Não. A chave não é negá-la, mas usá-la como uma ferramenta de autoconhecimento. Da próxima vez que você se sentir com raiva, pare e pergunte a si mesmo: o que isso diz sobre mim? Em vez de olhar para fora, olhe para dentro. Que parte de você se sente ameaçada? Que medo está vindo à tona?
A ira não é o problema, é o sintoma de algo mais profundo. Marco Aurélio nos lembrava que temos o poder de escolher nossas reações. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como interpretamos. Se alguém te ofende e você decide não reagir, a ofensa perde o poder. Se alguém tenta te provocar e você escolhe a calma, você venceu. A verdadeira força não está em devolver o golpe, mas em manter o controle sobre si mesmo. Quando você começa a observar a ira como um sinal e não como um inimigo, algo muda. Você já não reage automaticamente, já não se deixa levar pelos impulsos. Aprende a dar-se um espaço antes de agir, a escolher com sabedoria em vez de instinto. E nesse processo, percebe que a ira nada mais é do que um mestre disfarçado. Ela te mostra onde ainda há trabalho a ser feito, que partes de você ainda precisam ser compreendidas e curadas. O objetivo não é nunca sentir raiva, mas não ser escravo dela. Se alguém pode te controlar com poucas palavras, você não é livre. Se qualquer pequeno deslize te faz explodir, você não é dono de si mesmo. O verdadeiro poder está na serenidade, na capacidade de olhar para quem tenta te ofender e não sentir nada. Não porque você seja indiferente, mas porque entendeu que a única opinião que importa é a sua. Ainda espera por um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Ainda está entregando sua paz nas mãos de outra pessoa. Os estoicos praticavam o desapego não porque fossem frios ou insensíveis, mas porque entendiam que se apegar à dor só prolonga o sofrimento. Você não pode controlar o que passou, mas pode controlar o que faz com isso agora. Da próxima vez que sentir a raiva do passado voltar, não a reprima. Pergunte-se: ainda quero carregar isso? Se a resposta for não, então solte. Não porque o outro mereça, mas porque você merece estar em paz. O perdão não é para os outros, é para você. Não significa esquecer, nem se reconciliar, mas se libertar da necessidade de continuar alimentando o ressentimento. Não é fraqueza, é força. É ter coragem suficiente para decidir que seu bem-estar não vai mais depender do que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Curar a raiva do passado é um ato de poder. É decidir que você não será mais escravo do que te fizeram. É não permitir que a dor continue definindo quem você é. É olhar para a frente sem a sombra do que passou. É se dar a oportunidade de viver plenamente sem que o passado continue ditando seu presente. Porque você merece paz. E a paz só chega quando você escolhe soltar o que já não faz mais sentido carregar. Número 12. Aprender a gerir vulnerabilidades que contribuem para a raiva. A raiva nem sempre é uma reação ao que está acontecendo do lado de fora. Muitas vezes é um sinal do que está ocorrendo dentro de você. Você está cansado, estressado, com fome, dormiu mal, e de repente algo pequeno te irrita mais do que o normal. Uma palavra te incomoda. Uma situação sem importância te faz explodir. Você acha que o problema está fora, mas na verdade é uma acumulação de vulnerabilidades que nunca foram cuidadas. Epicteto dizia: se alguém te irrita, compreenda que a causa do teu incômodo não é essa pessoa, mas o teu julgamento sobre ela. Mas esse julgamento não acontece no vazio. Se você está esgotado, se passou dias acumulando tensões, sua capacidade de responder com calma diminui. Mente e corpo estão conectados. Não dá para esperar ter controle emocional se o seu corpo está em desequilíbrio. A ciência confirma isso. Estudos mostram que o estresse, a fadiga, a falta de sono e uma alimentação inadequada afetam diretamente a regulação emocional. Quando o corpo está em estado de exaustão, o cérebro entra em modo de sobrevivência e qualquer pequeno problema parece uma ameaça. O problema não é que a situação seja grave, é que você não tem os recursos físicos ou emocionais para lidar com ela de forma racional.
Marco Aurélio escrevia em suas meditações: o bem-estar da alma depende do bem-estar do corpo. Os estoicos entendiam que a disciplina e o autocontrole não eram apenas exercícios mentais, mas também físicos. Dormir bem, alimentar-se de forma adequada, evitar o cansaço desnecessário não era um luxo, era uma necessidade para manter a calma e a clareza. Não se pode esperar reagir com sabedoria se vive em um estado constante de fadiga e tensão. Quando sentir que a raiva está surgindo, pare e pergunte a si mesmo: será que é realmente a situação ou estou reagindo por causa do cansaço? Estou estressado? Estou com fome? Tenho dormido bem? Muitas vezes a resposta está aí. Não é a pessoa que falou de certo modo. Não é o trânsito, nem o problema no trabalho. É o fato de que você está há dias sem descanso, sem espaço para respirar, sem cuidar do seu corpo. Os estoicos praticavam o autocuidado, não por prazer, mas por estratégia. Um corpo forte, uma mente descansada, uma alimentação equilibrada não eram caprichos, eram ferramentas para viver com virtude. Eles sabiam que sem energia, sem equilíbrio, era muito mais difícil aplicar a razão. E a razão era sua maior arma contra as emoções descontroladas. Identificar suas vulnerabilidades não significa que você nunca mais vai sentir raiva. Significa que quando ela surgir, você saberá de onde vem. Que em vez de reagir impulsivamente, poderá fazer uma pausa e se perguntar: isso realmente me incomoda? Ou é apenas resultado do meu esgotamento? E quando você enxerga com clareza a verdadeira causa, a raiva perde força. Na próxima vez que sentir que está perdendo a paciência, em vez de culpar a situação, observe seu estado. Se está há dias sem descanso, pare. Se está se alimentando mal, coma direito. Se o estresse está acumulado, encontre uma forma de liberar essa tensão antes que ela se transforme em raiva. Cuidar de si mesmo não é fraqueza, é uma estratégia para se manter firme, para não ser escravo dos impulsos, para agir com inteligência em vez de apenas reagir. A raiva não é inevitável, é um resultado. E se você consegue controlar as causas que a alimentam, terá muito mais poder sobre como decide responder. Você não pode evitar que a vida te desafie, mas pode se preparar para enfrentá-la com a maior clareza possível. E quando faz isso, deixa de reagir às cegas e começa a agir com verdadeira sabedoria. Número 13. Seja um voluntário da vida. Viver com resistência é viver em guerra constante contra a realidade. Você acorda todos os dias sentindo que tem que fazer as coisas, em vez de querer fazê-las. Sente que a vida te empurra, que as circunstâncias te obrigam, que você não tem escolha. Mas a verdade é que tem. Sempre tem. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como enfrenta. Pode resistir e se arrastar com frustração, ou pode adotar a postura do voluntário, aquele que escolhe participar da vida, em vez de apenas sofrer com ela. Epicteto dizia: não deseje que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que eles aconteçam como acontecem. Isso não significa se conformar, mas agir com vontade, sem reclamar de cada obstáculo, sem esperar que a vida seja diferente para poder aproveitá-la. O sofrimento não vem da dificuldade em si, mas da resistência que criamos ao que é. Quando você decide aceitar o que está diante de si e enfrentar com disposição, algo muda. Já não é mais um peso, já não é mais uma obrigação, torna-se uma escolha. A ciência confirma isso. Estudos mostram que pessoas que se envolvem em atividades de forma voluntária, que escolhem o que fazem em vez de se sentirem forçadas, experimentam menos estresse e mais satisfação. Não porque a vida delas seja mais fácil, mas porque a percebem de maneira diferente. Não é o mesmo dizer: tenho que trabalhar e escolho trabalhar porque quero construir algo. Não é o mesmo dizer: tenho que ajudar
e quero ajudar porque isso faz parte de quem eu sou. A mentalidade muda a experiência. Marco Aurélio compreendeu isso nos momentos mais sombrios de sua vida. Governou Roma em tempos de guerra, peste e traições. Mas nunca se permitiu ser uma vítima. Não via suas responsabilidades como um fardo, mas como uma oportunidade de viver com virtude. Ele dizia: faça cada coisa como se sua vida dependesse disso, com precisão, com vontade, sem reclamações. Não porque não tivesse motivos para se lamentar, mas porque entendia que a queixa não o levaria a lugar nenhum. Pense na sua vida. Quantas vezes você faz algo com ressentimento? Quantas vezes diz a si mesmo que tem que fazer isso ou aquilo? E o que aconteceria se, em vez de ver como uma obrigação, você enxergasse como uma escolha? Não porque as circunstâncias mudem, mas porque você decide mudar a forma como as encara. Imagine realizar cada tarefa, cada conversa, cada situação com a mentalidade de que você escolhe isso. Não porque seja fácil, mas porque faz parte do seu caminho. Ser um voluntário da vida não significa que tudo será agradável. Significa que tudo é uma oportunidade de agir com vontade. Você pode odiar cada momento difícil, ou pode vê-lo como um treinamento. Pode rejeitar cada contratempo, ou pode aceitá-lo como parte do jogo. Pode reclamar do que tem que fazer, ou pode fazer com disposição, sabendo que o que você resiste, persiste, mas o que você aceita, liberta. Na próxima vez que sentir resistência, pare e pergunte-se: e se, em vez de reclamar, eu fizesse isso com vontade? Isso não quer dizer que você vai gostar de tudo. Quer dizer que nada terá poder de te desgastar. Significa que você vive sem ressentimento, sem sentir a vida como um peso, sem que cada dia seja uma luta contra o inevitável. Significa que, em vez de esperar que as coisas mudem para encontrar paz, você escolhe estar em paz primeiro e agir a partir disso. Quando você escolhe ser um voluntário da vida, para de sentir que está preso, para de esperar que o mundo te ofereça algo para ser feliz, para de depender de que tudo esteja como você quer para poder aproveitar. E nesse momento, sem que nada lá fora mude, tudo muda dentro de você. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é querer o que você faz.